Oi! Aqui quem fala é a Larissa Beco e eu sou a Caçadora de Fãs. Essa série de vídeos que você pode acompanhar aqui no canal do Cult de Cultura traz pesquisadores de diversas áreas da ciência para compartilhar experiências em prol do conhecimento. Espero que você goste! Oi pessoal, tudo bem? Como sempre, né, a gente começa a live e dá um tempinho para o pessoal conectar, ir entrando, se acomodando no sofá, pegando a caderneta, porque sempre essas lives são sempre uma aula para mim e eu tenho certeza que para muitos de vocês. Bom, como vocês sabem, a gente anunciou nas nossas redes essa semana, a gente vai conversar com a Bia Polivanov, que é professora da UF, da Federal Fluminense. Tem um trabalho muito legal com a etnografia, principalmente nos ambientes digitais. Foi conseguir participar de uma cadeira que ela ministrou na Unicinos, ainda quando estava no mestrado, e foi uma experiência bem legal. Ela falou sobre a criação de identidades, de subjetividades nas plataformas de redes sociais, e hoje ela vai estar aqui conversando com a gente. Aê! Estamos Entrou. conectados! Não funcionou pelo laptop como eu queria, mas vamos de celular, então. É, né? É essas coisas que eu tenho meu namorado é programador e ele disse uma coisa que é bem verdade. Ele disse assim: se todas essas tecnologias de live, de tudo que vocês estão usando agora na quarentena, isso já existe há muitos anos, só que vocês não usavam, então não tinha nem como saber o que funcionava e o que não funcionava. A culpa é de você. É verdade, é É verdade. Nesse verdade. ponto é verdade. A gente não estava muito atento à necessidade de estar tão online assim o tempo todo, né? Muito bem. Bom, então, para quem vai nos acompanhar aí hoje à noite, acho que vai ser um encontro bem legal. Esse sotaque maravilhoso do Rio de Janeiro, que a gente adora. Bom, como eu comentei antes, a Bia é professora da UF, da Federal Fluminense, e tem uma boa experiência com etnografia digital. E com essa questão também da própria construção da subjetividade, das identidades no meio digital de uma forma geral, né, Bia? E aí eu Uhum. queria que, antes de a gente entrar, então, nessas temáticas um pouco mais específicas, que tu contasse um pouquinho da tua trajetória acadêmica para os nossos telespectadores. Beleza, que máximo isso, gente, dos telespectadores. Primeiro eu queria dar boa noite, né, para todo mundo que está, enfim, tá acompanhando e agradecer a Laísa, né, pelo convite de estar aqui nessa conversa hoje. Na verdade, até antes de eu falar mesmo sobre um pouco sobre a minha trajetória, hoje é um dia muito triste, né, por conta da morte do Miguel. Eu acho que todo mundo acompanhou, né, aquele menino, uma criança de 5 anos no Recife. E não é a única, a gente sabe que tem mortes diárias acontecendo nesse país, não só pela pandemia, mas pelo racismo, pelo fascismo. Então, enfim, acho que é importante pontuar isso, assim, a alegria de estar aqui, sem dúvida alguma, e esses momentos, o quanto que eles estão ajudando, eu acho, a gente a passar por questões muito difíceis pelas quais a gente está passando, né? A gente nem tão diretamente, né? A gente ainda é muito privilegiado, estamos nas nossas casas, trabalhando, sem estarmos à exposição, enfim, do vírus e todas as outras violências que acometem tanta gente nesse Brasil e fora dele. Então, eu só queria, enfim, começar falando isso. E é uma alegria mesmo tá aqui hoje, tá aqui nessa conversa. Desculpem se ficar mexendo um pouco o vídeo, mas é para dar dinamismo, não, mentira. É porque além do meu fone do celular ter sumido, o negocinho que eu uso para o apoio também sumiu, então vai ficar assim um pouco mexido de vez em quando, mas é bom para dar um dinamismo. Queria dar olá, então, a todo mundo que está ali. Já tem várias pessoas dando oi ali enfim, na conversa. E agradecer, Larissa, por essa oportunidade de a gente conversar um pouquinho. Então, falando um pouco sobre minha trajetória, né? Diferentemente de muitas pessoas que eu conheço da comunicação, não fiz a minha graduação em comunicação. Nem jornalismo, nem publicidade, nem mídia, nem nada disso. A minha graduação foi em letras, português e inglês, lá pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E
eu até passei em primeiro lugar, né? Porque eu realmente estava certa de que eu queria aquilo. Mas depois de 4 anos de bacharelado e 1 ano de licenciatura, eu vi que aquela não era exatamente a minha praia e acabei tentando o mestrado para comunicação. Na época, eu cheguei a passar, né, para a UFRJ e para a UF. Passei para as duas universidades na época. Foi enfim, uma mistura de muito estudo, claro, mas com muita sorte também, eu acho. E eu pude escolher, né, para qual das duas eu queria ir. E acabei escolhendo a UF, onde depois eu me apaixonei, né, pela UF. Foi amor à primeira vista, amor à primeira aula, amor os primeiros contatos, né, com o corpo docente e discente. E aí depois eu fui fazer o doutorado também na UF, mas durante o doutorado eu comecei a trabalhar, eu me mudei para São Paulo e eu comecei a trabalhar na SPM de São Paulo, como professora e como coordenadora do laboratório de mídias lá. Então, o doutorado eu já fiz um pedaço dele aqui no Rio e um pedaço à distância já em São Paulo, né? A parte final, depois da qualificação. E depois fui fazer pós-doutorado na comunicação aqui na UF de novo. Então, eu fui para São Paulo, voltei de novo para o Rio. E aí consegui uma bolsa maravilhosa, que foi inclusive o governo da Dilma que criou essa bolsa, né? A Bolsa PNPD de pós-doutorado. Acabei saindo da SPM, porque eu não podia acumular, né, as duas coisas, lógico, então eu tive que escolher. E eu escolhi voltar para o Rio e voltar para a UF para fazer o pós-doutorado. E aí tive a sorte de alguns poucos anos depois surgirem dois concursos, até um na FRJ e um na UF. Minha vida está sempre ali entre UF e FRJ. E aí, nesses concursos, da UFRJ eu fiquei em segundo lugar, era uma vaga só, aí não entrei, e da UF eu fiquei em primeiro e entrei. Então, eu sou, desde essa época, desde 2015, eu sou professora na UF com muitíssimo orgulho, tendo sido também aluna lá de mestrado, doutorado, pós-doutorado, e depois dessa trajetória toda, no ano passado, eu fui fazer o segundo pós-doutorado. Eu fui professora visitante. Na verdade, tem uma diferença de nomenclatura, né? O que a gente chama de pós-doutorado, quando você já é professor aqui no Brasil, lá fora se chama de professor visitante. Então, eu fui professora visitante na Universidade de McGill, em Montreal, no Canadá, supervisionada pelo professor Will Straw, que é um dos maiores nomes, né, de estudos de música, de cenas musicais, de noite. Ele estuda à noite agora, então várias implicações em estudos, inclusive interdisciplinares, né, para além da comunicação. E ele é, enfim, maravilhoso. E é isso, assim, tentando resumir bastante, foi essa trajetória. Está sendo, né? É uma trajetória que eu acho que não Entendo. tem fim, está sendo. Tá sendo, muito bem. Ah, muito legal te ouvir falar, e é muito legal ter essa perspectiva de uma pessoa que migrou de área, né? Porque o pessoal, às vezes, eu acho que fica um pouco meio, enfim, desconfiado, assim, mas eu sou de outra área, parece que a gente está sempre se desculpando, né? Eu não me desculpo nunca, porque eu sempre fui comunicação. Mas eu vejo que quem vem de outras áreas e quem vai para outras áreas tem uma coisa, mas é que eu não sou dessa área, né? E no final não tem nada a ver, porque toda pesquisa é uma nova pesquisa, e a gente aproveita coisas, né, de outras áreas. É bom, eu acho, às vezes, ter um olhar de fora também ajuda. E aí, falando em olhar de fora, em estranhamento, eu acho que a gente pode começar a falar, então, sobre a etnografia. Eu queria que tu contasse um pouquinho das suas experiências, como que começou o teu interesse pela etnografia, que experiências que foram legais, que experiências que não foram tão legais, e o que Uhum. tu pode compartilhar com a gente nessa noite. Ótimas perguntas, Larissa. Eu diria que assim, o primeiro trabalho de campo que eu fiz não foi etnografia, não foi um trabalho etnográfico, mas foi trabalho de campo de ir conversar com as pessoas e tentar tirar delas algum conhecimento junto com elas. Tirar delas, não, horrível essa expressão, perdão. Construir com elas algum conhecimento, né? Porque eu digo assim, tirar algum proveito de poder estar fora da universidade conversando com as pessoas. Era nesse sentido que eu queria falar. E isso foi lá na graduação. Em letras, por incrível que pareça, tinha uma professora que foi a minha orientadora de iniciação científica. Apesar de eu não ter feito, eu abri mão na época da bolsa para ceder para uma amiga minha, e aí eu fiz como voluntária. Então, não era bolsista, mas só tinha uma vaga, enfim. Aí eu fiquei como voluntária, fiz a iniciação científica, acho que desde o terceiro ou quarto período da graduação lá em letras. E era uma professora que tinha uma visão muito interessante da gente pensar as mídias, mesmo sendo dentro das letras, né? E pensar construção de conhecimento, enfim. E primeiro momento que eu fui a campo, né? Eu vou entrevistar pessoas, eu vou conversar com pessoas,
para fazer essa pesquisa foi lá na Letras, então, quando a gente estava investigando como que os alunos naquela época se chamava segundo grau, né? Enfim, os alunos do ensino médio, tô ficando velha, gente. Como que os alunos do ensino médio, como que eles lidavam com a literatura? E se eles conseguiriam reconhecer ou valorizar mais ou menos uma obra literária, no caso poemas, coisas curtas, poesia, sabendo a autoria ou não do autor. Então foi muito interessante que a gente pegou 4 grupos de alunos de escolas diferentes, públicas e privadas, aqui no Rio de Janeiro. E para alguns desses alunos, a gente mostrava um poema sem autoria. Para outros, a gente colocava a autoria de um autor canônico. Para outros, a gente colocava uma autoria de um nome que a gente inventou, um nome completamente desconhecido, e o poema era o mesmo. E aí, com aquilo, a gente queria investigar se saber a autoria, ou achar que sabe, né? A autoria de alguma obra literária faria diferença na recepção deles daquela obra. E eu achei aquilo interessantíssimo. Eu fui para as escolas, eu tive que pedir autorização, eu tive que conversar com pessoas que eu nunca vi na minha vida. E aquilo foi meu primeiro trabalho de campo, eu diria, nesse sentido. E só para contar muito rapidamente o resultado, né? Foi que fez diferença. Quando as pessoas viam lá que o autor é Vinícius de Moraes, eu nem lembro agora se era Carlos Drummond de Andrade, eu acho, elas tendiam a valorizar mais. Quando era um autor não identificado ou com nome não conhecido, elas não valorizavam tanto, né? Enfim, achei curioso esse questionário, enfim, essa conversa, esse campo que a gente fez. Depois disso, foi no mestrado, também não fiz etnografia no mestrado, mas eu fui estudar rádios comunitárias. E aí eu fiz pesquisa de campo, eu fui conversar com vários sujeitos envolvidos em 2 rádios na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. E aí foram várias idas, foram várias conversas, muitas trocas. E, além disso, eu participava de vários outros eventos, né? Quando tinha, por exemplo, uma discussão política sobre uma lei, né, que poderia afetar as rádios comunitárias, eu estava lá presente, né? Enfim, um evento cultural das rádios, diversos outros eventos, né? Eu participei para fazer a dissertação. Então, assim, por mais que não tenha sido uma etnografia em si, ali também, de novo, o campo, a presença, o campo, estar junto, produzindo conhecimento junto com os sujeitos era fundamental para mim. E aí, depois do doutorado, foi onde, de fato, eu faço o primeiro trabalho que eu acho que pode ser mais, até hoje em dia tenho dúvidas, pode ser considerado realmente etnográfico. E aí foi que eu me deparei com a possibilidade de fazer etnografia nos ambientes digitais, né? E aí, na tese, né, no doutorado, eu estava investigando como que sujeitos de cenas de música eletrônica estavam construindo as suas identidades no Facebook. E aí eu fazia campo, tanto em campo offline, né? Enfim, tanto indo para as festas, indo para reuniões, indo para conversas com essas pessoas, quanto online, observando os perfis, né? Fazendo todo um movimento de diário de campo, de por que a pessoa mudou a postagem, que tipo de postagem ela está fazendo, enfim, o que está mudando, quais são as páginas que eles curtem, o que eles não curtem, por quê. E aí eu fiz também, fiz conversas presenciais também com esses sujeitos para entender os seus perfis, né? E o que você perguntou de o que deu certo, o que não deu, é muito interessante, assim, porque cada pesquisa tem as suas dificuldades, eu acho, né? No caso, vou começar de trás para frente. No caso da etnografia virtual, né, etnografia digital, como a gente queira chamar, essa etnografia feita em campus online também, que foi na tese, uma das dificuldades que eu tinha era como que eu vou organizar tudo isso. Assim, as pessoas publicam diariamente uma quantidade enorme de conteúdos. Como que eu vou organizar esse material todo? Porque quando eu ia para as rádios era mais fácil. Eu gravava, né, os conteúdos que eram interessantes, eu gravava as entrevistas, tirava algumas fotos e pronto. Aquilo ali era o meu corpus, digamos assim, de análise. Tinha meu diário de campo, né? Não era bem um diário, mas eu tinha as minhas anotações. E agora... Ai, que bonitinho, estou vendo os comentários do Haroldo. Tem que focar a atenção. E no caso da etnografia digital, pela primeira vez eu me vi com um campo muito amplo, com conteúdos diariamente. Não era aquele dia daquele evento. As pessoas estão postando todo santo dia. Então, esse eu diria que foi um dos primeiros desafios, né? De acompanhar esse tanto de postagens, organizar esse material, selecionar depois o que é mais interessante, o que não é. E essa multiplicidade de dados. Isso eu acho que é um grande desafio. E eu não sei se deu certo ou errado, eu realmente não sei muito bem dizer, mas eu diria que esse foi um desafio que me marcou bastante. E nas outras pesquisas que não eram etnográficas em si, né, mas tinham essa questão de ir ao campo, de conversar com as pessoas, uma dificuldade sempre que a gente tem é
acho que qualquer um que faz etnografia e pesquisa de campo vai passar por isso. Das pessoas não quererem falar, ou não poderem, ou estarem sem tempo. E a gente entende, óbvio, né? A gente também tem essas questões. Ou às vezes por temas delicados, né? A questão das rádios. Tinha muita disputa política, havia disputas religiosas, havia disputas legais, né? Eram muitas disputas em jogo. Então, às vezes também, não só a dificuldade de não conseguir as pessoas para dialogarem porque elas estão muito ocupadas, enfim, ou desconfiam um pouco de você, mas também porque tem alguns temas que são sensíveis, né? E acho que esse é um outro desafio. E em termos do que deu certo, acho que vai ser meio presunçoso eu dizer isso, porque é meio complicado, né? Mas acho que o que dá certo em geral é quando a gente realmente cria um vínculo com as pessoas que estão em diálogo conosco, que estão participando das nossas pesquisas, tanto que tem aquela questão que eu nem chamo de informantes mais, né? Um termo que a gente usava nas etnografias. Os informantes da pesquisa. Eu não sou polícia para ficar pedindo informante, não é isso, né? É uma ideia de co-construção mesmo, é uma ideia de você estar lá junto pensando com aqueles sujeitos questões que eles atravessam diariamente, né? Então, acho que uma coisa que dá certo, que é boa, que é interessante e que acho que é produtiva para todos os lados, é você criar um certo vínculo, criar uma certa conexão. E isso nem sempre é fácil, não vai funcionar com todo mundo, claro, por N razões, mas acho que é o que faz a pesquisa ficar mais interessante e você até conseguir pensar sobre coisas que você antes não tinha pensado, perceber algumas disputas que antes não ficavam tão claras, né? E aí, nesse sentido, eu lembrei também da pesquisa mais recente de campo que eu tenho feito, que é com as mulheres DJs, né? E que eu fiz lá em Montreal. Eu comecei essa pesquisa lá em Montreal no passado. E, por incrível que pareça, uma dificuldade que eu tive, que eu não tinha antes na minha vida, era o pique, era o ânimo, era o gás para estar em várias baladas, em várias festas, acompanhando essas mulheres, às vezes, muitas das vezes sozinha, né? Ainda mais numa cidade que eu não conhecia tanta gente. E as festas que às vezes vão até 5, 6 horas da manhã. E hoje em dia não tenho mais esse pique que eu já tive outrora, né? Enfim, no passado. Então, esse foi um desafio interessante pelo qual eu não tinha passado antes. Assim, mesmo já tendo estudado o pessoal de cenas de música eletrônica, acompanhar as baladas, acompanhar as performances, ficar até sei lá que horas da manhã, foi uma coisa difícil para mim nesse sentido. Acho que posso resumir desse modo. Sim, bem legal. Bom, é claro que acho é muito comum nessas pesquisas que tem pelo menos um viés etnográfico rolar um tipo de entrevista e uma coisa que talvez seja um pouco mais fácil depois de analisar, né? De construir essas categorias de análise para conseguir o que é importante para a minha pesquisa nessas falas. Uhum. Mas aí quando não tem falas, no caso das baladas. Então, tu está investigando as mulheres DJs e daí tu vai nessas baladas para ver como é que são os comportamentos, as práticas, enfim. Como documentar isso e como fazer essa análise de um ambiente que às vezes não é uma fala? Ótima pergunta também, Larissa. Eu até trouxe, eu tô com um slide aqui aberto, não sei se vai dar para mostrar para vocês, mas eu estava tentando, tentei sintetizar aqui, não sei se dá para ver, o que envolveu essa pesquisa de campo, né, com as mulheres DJs lá em Montreal. Não eram só as performances, né? Porque só observar as performances delas nos clubes, nas festas, nos festivais, não ia dar conta, justamente porque não tem, né, o diálogo, não tem muita fala. Às vezes até tem, mas é pouca, é ruidosa, não dá para gravar de jeito nenhum. Fotografar é uma questão que não dá para se fazer nesse campo. Várias festas das quais eu participei, não se podia fotografar porque era um código, inclusive, era uma questão de conduta, de comportamento, era para as pessoas se sentirem à vontade, com as suas vestimentas, com os seus, enfim, comportamentos múltiplos. Então, não podia nem fotografar. Então, isso para mim foi uma diferença também, né, de como fazer um campo onde você não fotografa, você não conversa direito. O que ficou para mim, né, a forma de aproveitar essa questão dessa parte da pesquisa que era nos festivais e nos clubes, era a observação. Era exatamente observar e, ao mesmo tempo, a ideia da coparticipação, né? Eu estava ali participando também, eu estava ali curtindo o som também, tomando cerveja, enfim. Não estava ali como alguém com um caderninho anotando o que as pessoas estão fazendo, de jeito nenhum. Isso, inclusive, acho que estragaria boa parte do propósito, né, da pesquisa e da criação de vínculos. Então, a estratégia, me parece, é pensar uma ideia de uma etnografia multimetódica, né? Onde você vai ter vários métodos e eles vão se complementar. Então, no caso que eu tentei mostrar aqui,
ao mesmo tempo em que eu fui a campo para ver as performances dessas mulheres e outras pessoas que não se entendem como mulheres, né? Pessoas de gêneros não binários, para ver essas pessoas performando. Além disso, eu fiz as entrevistas online, entrevistas longas, né? Durando em torno de 1 hora cada uma delas. Além disso, a gente conversava também antes e depois pelas redes sociais, por WhatsApp, por, enfim, Facebook, Instagram, as redes que fossem. E eu também observei os perfis dessas pessoas nessas mídias, né? Onde elas estavam, onde elas estão ainda. E, além disso tudo, ainda fiz uma busca de notícias que saíram sobre elas, sobre essas pessoas. Porque algumas delas já tinham uma certa projeção, uma delas em específico é bastante famosa, inclusive lá em Montreal, e até fora, né, no mundo. É uma das primeiras mulheres DJs que a gente sabe, né, enfim, de techno. E ela tem muito clipping, ela tem muita notícia sobre ela nas mídias. Então, uma parte do processo também envolvia ver as notícias que saíram sobre essas pessoas em determinados veículos midiáticos, né? Então, a ideia, eu acho que a estratégia é essa, é uma perspectiva multimetódica mesmo, múltiplas ferramentas, e uma vai complementando a outra. As coisas que você ouve na entrevista, depois você fala, é bem que eu vi, enfim, aquele comportamento, aquela coisa, aquela fala, deu para ver isso materializado ali quando ela, enfim, ou a pessoa fez aquela performance, né? Então, acho que vai muito nesse sentido de a gente complementar com diferentes estratégias. Porque realmente sem a fala, para mim, não seria suficiente, né? Só a observação das festas acho que não seria suficiente. Para outras pesquisas, talvez objetivos mais específicos, pode ser até que funcione, né? No meu caso, eu achei que não dava conta, porque eu queria entender quais eram os embates que elas tinham, essas pessoas tinham, né? Para conseguir mais visibilidade e mais reconhecimento dentro das cenas de música eletrônica, né? E aí tem uma série de questões que vão surgir e quais eram as estratégias delas também, né? Para se firmar dentro desse campo que é tão desigual. Assim, é muito estranho pensar isso, mas não é só no Brasil. Brasil, fora do Brasil, qualquer lugar. Por exemplo, tem pesquisas que mostram em 2018, 2019, 80% dos festivais desses maiores de música, quando tem música eletrônica dentro, né? Porque é uma pesquisa que foi feita por pessoas que estudam música eletrônica, dizem que eles mostram lá que tem 80% das apresentações são homens. Só 20% das pessoas que se apresentam são mulheres. E aí tem um projeto também que eu acho que é fantástico, é um projeto que as pessoas apagam dos flyers, né? Que são os materiais de divulgação, né, das festas, apagam os nomes das bandas e dos grupos e dos duos e dos DJs que são só homens e deixam os que têm mulheres ou que são mulheres. E aí os flyers ficam quase que vazios. Você vê um nomezinho aqui, um nomezinho ali e o resto em branco. E acho que é uma forma visual, né, de você entender o quão desigual é essa questão de gênero, né? É uma pesquisa muito rica, né? Muito interessante. E, bom, gente, eu fico muito curiosa, assim, para ver, apesar de não ser adepta da cena da música eletrônica, eu fico muito curiosa, assim, porque realmente a gente tem amigos, né? Aí todo mundo tem um amigo que gosta de música eletrônica, e daí a gente consegue perceber alguns comportamentos que são diferentes, algumas práticas que são diferentes. Então, como que se constitui como uma comunidade, como um grupo, né? E aí a gente fica querendo louco para ver os resultados logo, para ver como é que tu vai articular todos esses métodos, enfim, tudo que tu está observando aí já há algum tempo. É E pouco aí, tempo até, né? Ai, desculpa, te cortei. Mas eu acho que é até pouco tempo, né? Porque eu comecei essa pesquisa ano passado, no início de 2019. Foi março de 2019. Tá fazendo 1 ano e pouco. E agora com a pandemia ainda tá um tanto prejudicada, né? Mas é muito estranho, né? Quando depois você faz um doutorado de 4 anos, uma pesquisa de 1 ano, você fala, isso é só o começo, isso é só a ponta da ponta do iceberg. Mas eu isso aqui espero daqui a pouco acaba sendo tá. uma pesquisa de desdobramento, assim, também, né? Com base no que tu já tinha estudado antes, então também é uma continuação, né? Por isso que eu digo, tu vem observando, claro, agora tu tem esse foco bem direcionado para a questão de gênero, das mulheres, né? E das mulheres que são DJs, que daí é um outro papel ainda dentro desse grupo. Mas, querendo ou não, por ser insider, né, como a gente fala, de ser participante dessa cena, muitas coisas tu já trouxe contigo, né, para essa pesquisa, mesmo que seja uma pesquisa nova. Verdade, verdade. E a tese toda que já foi lá atrás, comecei em 2009, desde 2000. Eu, como participante da cena, como público, diria que eu comecei a frequentar, não sei, 2005, talvez, 2004, já tinha um tempinho. Mas depois, como pesquisadora mesmo, desde 2009. Então, já tem aí
uns 10 anos pesquisando isso, né? Um pouco mais. Eu vou fazer uma pergunta de curiosa mesmo. Claro. Mas tu comentou essa questão de, né, de fazer parte da cena, enfim, de se infiltrar, e aí trazer tua pesquisa para dentro de uma cena da qual tu faz parte. E aí o pessoal tem algum tipo de estranhamento, assim, tipo, ai, ela vem me pesquisar agora, assim, ou não? É Ela uma vai boa fazer uma pergunta. análise. É uma ótima pergunta. Eu acho que depende muito, assim, uma coisa que eu senti muito diferente foi estar em Montreal, né? Estar no Canadá, que era um lugar que eu não conhecia, onde eu não conhecia ninguém, e estar aqui no Brasil, no Rio, São Paulo, nesses eixos onde eu já conheço mais a galera, né? Lá em Montreal não foi estranho nesse sentido de, ai, lá veio ela me pesquisar, porque eles nem me conheciam, né? Mas foi estranho no sentido de que eu tive que ser muito cara de pau, assim mesmo. Eu tive que vir lá atrás da pessoa, ver a performance dela e grudar nela depois na cabine. Oi, posso falar com você? Eu sou pesquisadora do Brasil. Aí a pessoa fica, oi, como assim? Tu é uma pesquisadora do Brasil? Ele quer Não me tem interesse no entrevistar. teu plano de crédito. Bem por aí. Teve esse estranhamento lá, né? Por eu não ser conhecida. E aqui no Brasil, não que eu seja muito conhecida, não é isso que eu estou dizendo, mas aqui eu já tenho um pouquinho de conhecimento das pessoas que participam, né? E aqui no Brasil foi interessante que as pessoas elas queriam falar sobre, né? A sensação que eu tive na tese foi de que várias pessoas queriam falar sobre várias coisas que estavam acontecendo e elas se colocavam bastante disponíveis. E ontem mesmo, foi ontem ou foi anteontem? Foi anteontem. Eu fiz uma nova entrevista, agora já no modelo pandemia, né? Só à distância. Por exemplo, com a Isa, não sei se ela está assistindo. A Isa é uma DJ lá em Brasília. E ela começou a carreira dela agora há pouco tempo, em outubro. E ela se mostrou super disponível, enfim, uma paciência infinita. A gente conversou por mais de 1 hora e à distância, e ela está sempre se colocando à disposição. Então tem um pouco disso de, caraca, ela fala sobre a pesquisa dela, vai querer me perguntar coisas, mas eu tenho a impressão de que as pessoas querem ser ouvidas, assim, principalmente nessa pesquisa agora sobre as mulheres na cena, eu tenho essa impressão de que elas querem falar, elas querem ser ouvidas, e por isso elas estão abertas. Isso eu estou achando bem interessante, assim, bem legal de perceber que tem muito a ser dito, né? E que elas querem contribuir. E é uma contribuição fundamental. Não fossem por elas, a gente não teria pesquisa, basicamente. Bem massa. E aí o pessoal deve se perguntar, né, na pesquisa etnográfica, daí você vai lá e você conversa com essas mulheres, enfim, no caso das DJs, e daí pode acontecer da pessoa mentir, né? Porque a pessoa ali tá, às vezes, é justamente isso, eu quero construir a melhor imagem possível sobre esse universo das mulheres DJs. Então, eu quero falar só coisas boas, enfim. E aí, como lidar com isso, né? Que às vezes essas mentiras elas são mais perceptíveis, né? Não sei se já passou por alguma situação assim e como que tu lidou com isso. Isso é bem interessante também. Eu tento não pensar em termos de mentiras e verdade, né? Assim, mas assim, aquela ideia de que qualquer discurso, o discurso não é neutro, né? A gente tem sempre algum interesse quando a gente fala ou a gente escreve, enfim, quando a gente constrói algum discurso. Ele não tem nenhuma neutralidade e a gente tem sempre um interesse, né, junto com aquela fala. Então, nesse sentido, eu sempre tento ficar mais atenta a quais são os interesses daquela fala daquela pessoa, do que se é verdade ou é mentira, se está coerente ou não está, se tem algum problema ali que nossa, mas na prática eu não vi isso acontecer. Eu acho que isso eu não vou muito para essa chave, sabe, da mentira ou não. Mas sim por que ela, talvez entender por que ela está querendo falar aquilo, né? Por que é importante falar sobre aquilo para aquela pessoa naquele momento, né? E aí, nesse sentido, o que aconteceu, inclusive, nessa pesquisa com as mulheres, que está acontecendo, né? É que eu estou percebendo o contrário. Ao invés de elas quererem fazer uma visão linda do que é a união das mulheres, não, eu estou descobrindo altas tretas, enfim, altas disputas e altos problemas que eu não nem imaginava, talvez, que fossem aparecer tanto, né? E eu tinha também um imaginário na minha cabeça enfim, de sul global, que Canadá, Montreal, elas iam estar assim, super à frente de um movimento muito forte. Quebec é uma província onde fica Montreal, né? É uma província feminista, né? Com um movimento feminista muito forte. E ainda assim apareceram várias questões nas falas delas de comportamentos absolutamente
machistas, né? De sofrimentos pelos quais elas passaram, de modos também, momentos também que não houve cooperação, não houve colaboração, porque também a gente não pode partir do princípio, né? De que porque somos mulheres, estamos todo tempo nos ajudando. Não necessariamente isso acontece, né? E tem os embates entre diferentes cenas também. Uma questão que eu acho que é muito interessante perceber, que foi interessante perceber lá, é quanto que a cena das mulheres e pessoas negras era diferente da cena das mulheres e pessoas brancas, sabe? Mesmo dentro do techno, mesmo dentro do house, que supostamente seriam lugares abertos à diversidade, ao acolhimento, enfim, ao respeito mútuo. Isso tudo existe, mas tem diferenças ali. Algumas têm mais entradas e outras menos em determinados lugares. Então, essas nuances todas foram aparecendo nas falas delas e elas me mostraram o contrário, assim, me mostraram, em vez de uma cena muito homogênea e muito, enfim, boa, no sentido de que muitas proposições interessantes, uma série de problemas, assim, uma série de questões, uma série de problemas que não diminuem em nada as tentativas todas que estão sendo feitas, né, da gente diminuir esse problema da desigualdade de gênero, mas que mostram como a gente tem uma luta muito grande pela frente ainda. É bem interessante. E tentando não ver, né, essa ideia de mentira, verdade, não. É o discurso da pessoa, para mim, é o que vale, entendendo que ela teve algum interesse em falar aquilo naquele determinado momento, né? Claro que já houve momentos que eu vi, por exemplo, na pesquisa que eu fiz lá na Baixada Fluminense com as rádios comunitárias, eu vi mais claramente acontecendo isso. Num determinado momento, a pessoa era super crítica de uma outra pessoa ou de uma outra rádio, e quando chegava numa reunião maior da Rede Abraço, por exemplo, que é a rede das rádios comunitárias no Brasil, essa inimizade ou essa disputa silenciava, sumia, todo mundo dava as mãos, todo mundo é junto, todo mundo é amigo, todo mundo está próximo, está se ajudando. Mas eu sabia, porque em entrevistas comigo a pessoa já tinha feito, né, algumas falas dizendo, olha, mas tem um problema ali bem grave. Mas é aquela questão, quando a gente forma... A gente às vezes tem uma rede mais ampla formada, onde a gente vai pelo que nos une, né, o que é em comum na pauta, e tem horas que a gente vai para as nossas micro-redes e para as nossas micro-disputas, né? Isso tudo é parte, eu acho, do jogo da vida, do jogo da política, não só no sentido da política com P maiúsculo, né? Da micropolítica do cotidiano também. Faz parte, eu acho, do ser humano, e eu entendi perfeitamente por que aquela pessoa teve aquele comportamento numa situação e teve um outro comportamento conversando só comigo, né? Enfim, num lugar que ninguém mais estava ouvindo a conversa e tudo isso. Assim, então acho que é uma perspectiva da gente ter, né? De não colocar no jogo de desconfiar da fala dos outros, mas entender quais são as estratégias e o que está em jogo naquelas falas, né? Muito legal. A gente trabalha, na verdade, na semana passada eu convidei a Adri para participar da nossa live aqui. E, bom, todo mundo sabe que ela foi uma das inspirações para minha pesquisa, né? Porque ela estava desenvolvendo na cena da música, eu queria puxar para os super-heróis. Aproveitei muitas coisas da pesquisa dela. E uma das coisas que ela passou a utilizar na pesquisa dela com o passar do tempo, e é uma coisa que tu utiliza também, inclusive vocês têm um artigo juntas para falar sobre isso, é a questão da performance. Que é justamente isso, né? Não é que agora você está sendo falso e antes você estava sendo verdadeiro. É que, na verdade, tudo isso são performances que a gente faz. E a performance não no sentido artístico, né? Mas no sentido de prática de comportamento social, realmente. E aí eu queria que tu trouxesse um pouquinho dessa tua percepção, que antes tu já tinha falado, as performances das DJs, talvez o pessoal tenha pensado a performance artística. Mas não está falando só dessa performance como artista, né? Mas uma performance como ser humano. Perfeito, perfeito, exatamente. Eu até participei de uma live ontem, junto com o pessoal da Universidade Federal do Ceará, que foi muito bacana, junto com o Robson Braga. E a gente falou um pouco, né, sobre essa questão um pouco não, bastante sobre performance. Tentando, assim, resumir muito, 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 dependendo de com quem a gente está dialogando para entender a ideia de performance, né? Temos aquela ideia de que, numa chave lá do Schechner, né, do Richard Schechner, a performance ela pode ser tanto algo da ordem mais do ritual e daquilo que é ensaiado, daquilo que é repetido, né, várias vezes para que você apresente para um outro grupo de pessoas, né, como, por exemplo, performances de artistas, né, de músicos, de teatrais, enfim, tantas performances que a gente... Religiosa. Exatamente. E que a gente pode, né, pensar nessa performance mais da ideia da encenação mais claramente, né?
Só que aí, se a gente dialoga com o Irving Goffman, né, o autor que escreveu A Representação do Eu na Vida Cotidiana, que a gente até falou ontem sobre como essa tradução não foi tão boa, até na minha tese eu falo isso, essa questão da como o self se apresenta para os outros, a gente está performatizando o tempo inteiro. Né? Diariamente a gente faz as nossas performances nas interações sociais. E isso não precisa ser artista, somos nós, sujeitos, né, humanos, que fazemos isso cotidianamente. E aí, nesse sentido, o próprio ato de responder uma pesquisadora ou um pesquisador, o próprio ato de estar fazendo parte da pesquisa, tudo isso também é uma performance, né? Na forma como a gente está respondendo, na forma como a gente está querendo ser interpretado, como a gente está querendo gerenciar a impressão que a gente vai causar nos outros, né? Que é uma expressão que o Irving Goffman vai usar, né? Do gerenciamento da impressão. Tudo isso também é uma performance. Então, nesse sentido, de novo, não é a ideia de verdade ou mentira, não é a ideia de que a gente tem uma essência e uma máscara que oculta as nossas verdades. Tudo que a gente tem são as máscaras mesmo, tudo que a gente são essas performances, né? E tem muito essa cobrança por uma coerência expressiva, né? Para que a gente tenha uma narrativa coerente em quem somos, né? Quais são os nossos traços identitários, quando na verdade é uma bagunça. Essa questão da construção da identidade é um processo, ela nunca é algo, ela está sempre sendo, né, se construindo, ela é sempre um devir, ela é contraditória, ela é fragmentada, enfim. Esses aspectos que a gente tem que sempre lembrar, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente é cobrado um certo ideal aí de coerência, um certo ideal de autenticidade, e é isso que vai fazer com que algumas falas pareçam, né, mentirosas ou não tão verdadeiras. E claro que tem aquelas que são descaradamente mentirosas, claro que tem, né? A gente sabe, a gente vê isso, inclusive hoje em dia. A gente tem na presidência um exemplo, né? É o quê? Perdão? A gente tem na presidência um exemplo. Não é verdade. Tipo, Ai, gente, ó, nem tá difícil, tá realmente difícil aturar, enfim, lidar com tudo isso. Mas assim, tem mentiras que são obviamente de lavadas. Aí que vem de novo aquela ideia, né? Qual é o interesse daquele discurso? Se é um discurso que quer destruir, que quer apagar um grupo social, que quer diminuir um grupo, menosprezar, tirar do diálogo, não é um interesse interessante, né? Não é um interesse bacana, não é um interesse legal que haja. E por isso, muitas pessoas, inclusive, né, usam o artifício da mentira mesmo, inventar de fato algo que não existe, como é o caso das fake news, enfim, uma das chaves de leitura das fake news, né, das ações de desinformação. Enfim, mas nossas performances cotidianas, eu acho que é essa a ideia, né? De que a gente está sempre pensando alguma... A banda está dizendo, tô rindo de nervoso. Um dos risos que a gente mais faz hoje em dia, é rir de nervoso. Infelizmente é isso. Mas a gente tem que ter espaço também para os outros risos. A gente tem que ter espaço para os afetos, para os risos bons, para os risos soltos, enfim. Aí já entro numa outra discussão. Bom, eu trago, comecei a fazer as lives aqui no perfil da Caçadora de Fãs faz pouco tempo, né? A Bia é a terceira convidada a participar dessa experiência. E eu gosto de trazer as pessoas que eu sei que gostam da pesquisa, né? Que dedicam um amor pela pesquisa. E a gente vê isso, né? Fica muito claro na Bia quando ela está falando da pesquisa dela, o quanto ela se orgulha disso, né? E às vezes a gente tem essa coisa assim de, ai, mas a minha pesquisa não é tão boa, mas a minha pesquisa não sei o quê, mas é que já fez melhor que eu, que não sei o quê. E nada a ver, né? A gente tem que ser realmente orgulhoso do que a gente faz, porque é um trabalho muito difícil, é um trabalho artesanal. Com essa perspectiva etnográfica é mais complicado ainda. E aí, então, eu queria que tu, assim, para a gente fechar a nossa live, eu queria que tu desse algumas dicas para quem quer fazer etnografia, tem interesse em entender por onde começar a pesquisar etnograficamente, e evitar, enfim, dicas de Bia Polivanov. Vou tentar sintetizar aqui, vamos ver se eu consigo. Eu diria que a primeira dica hoje em dia que eu tento ter na minha cabeça é se desvincular de uma ideia de etnografia tal qual ela era feita no século XIX. Aquela ideia da etnografia que é para conhecer o outro, o exótico, que partiu dos homens brancos colonizadores, indo pesquisar tribos indígenas que eram
essa ideia do exótico, né? Do diferente, daquilo que está longe de mim, de que é muito distinto do que eu sou. Esse acho que é o primeiro cuidado, a gente não pensar. Tem gente, inclusive, que refuta, né? Refuta a ideia da própria etnografia como método, vai pensar em outros nomes, vai pensar em outras formas de fazer, porque já está muito marcado, né? Na história da antropologia, já está muito marcado na história do próprio fazer etnográfico, esse início. Né? Como que ela começou lá no século XIX com esses homens brancos colonizadores indo para determinados lugares afastados, né, deles, para investigar esse outro supostamente tão diferente de si. E trazer isso de volta, né, para as suas terras de origem, e basicamente você não devolve nada, você não conversa mais nada com ninguém com quem você fez a sua pesquisa. Então eu diria que a primeira dica, o primeiro passo é pensar o próprio fazer etnográfico, né? Com quem você está dialogando, quem são os seus sujeitos de pesquisa, e tentar não ter essa visão, né, do outro, aquela relação sujeito-objeto tão cartesiana, tão do positivismo, né, do empiricismo lógico, eu sou o sujeito, isso aqui é o meu objeto de pesquisa. No caso de etnografia, é sujeito com sujeito o tempo inteiro, né? Somos todos sujeitos. Então, acho que o primeiro ponto é isso, assim, tentar não pensar nessa chave do ir para um lugar completamente diferente, para estudar um grupo totalmente diferente e pronto, depois eu pego aquilo, vou embora e não retorno mais. Acho que essa é a primeira dica, né, que a gente deve pensar, sobre a qual a gente deve refletir, né? A outra, em termos de pesquisa acadêmica, que eu sempre falo, é que tudo na nossa pesquisa, inclusive o método que a gente vai usar, vai partir da nossa questão. Qual é a pergunta, né? Qual é a questão central que eu tenho no meu projeto que eu vou tentar responder? Porque dependendo da pergunta, eu vou poder usar métodos diferentes, alguns vão ser cabíveis, outros não vão ser. Então, segunda coisa, eu diria, né? Depois vamos dizer que você já definiu o que vai ser etnografia, né? Já teve esse cuidado com o olhar, uma tentativa de descolonizar, se é que é possível, né? Já não sei se é possível, mas se é que é possível descolonizar a etnografia. Feito isso, eu acho que é junto a gente pensar a pergunta: o que eu estou querendo responder? Porque senão a gente tem um grande perigo no campo, na pesquisa etnográfica, que os sujeitos, em geral, são interessantíssimos, né? As pessoas falam coisas, eu acho, né, em geral, muito interessantes, você aprende muito, e ao mesmo tempo você fica com dificuldade de para onde que eu vou com esse tanto de dados se eu começar a fazer perguntas muito amplas sobre temas muito distintos e não tiver aquela questão me norteando é um termo que eu tento evitar hoje em dia, que é a ideia do norte, o norte que vai dar, enfim, o lugar para a gente seguir. Vamos botar um sul na frente. Pensar de outra forma, mas enfim, para dar aquele guia, né? Essa ideia do guia da nossa pesquisa vai partir de uma pergunta, né? De uma questão central. Então, acho que desenhar essa pergunta é muito importante. E claro que em várias pesquisas, inclusive, né, etnográficas, você só vai formular mesmo a pergunta direitinho mais lá para frente. Não vai ser na sua primeira ida a campo, não vai ser quando você escreveu para projeto, você submeteu para um programa, né, de pós. Você vai, claro, você vai ter que fechar uma pergunta ali naquele momento, mas depois essa pergunta vai ser recolocada, refeita, repensada, sem dúvidas, né? Então, acho que essa é uma questão. Pensar bem a questão da pesquisa, depois que você já teve um contato, depois que já foi feita uma certa imersão, onde você já pode perceber o que de fato é mais produtivo, o que de fato é possível de ser respondido e o que talvez não seja, né? E aí vai te dar um foco, vai te dar recorte, para a pesquisa não ficar aquele balaio de gatos querendo botar tudo numa pesquisa só. E quanto mais genérica a pesquisa, menos interessante, menos profunda ela fica, né? Às vezes é difícil esse exercício, né? Mas quanto mais específica, às vezes, parece uma coisa tão pequena, uma contribuição tão pontual, mas é ali que a gente consegue aprofundar, né? Então, essa acho que seria uma segunda dica. Uma terceira é a questão da descrição. A etnografia, o trabalho etnográfico, a escrita etnográfica, ela requer a descrição. A gente tem que dizer mesmo assim, passo a passo, os detalhes, como foram os movimentos de entrada naquele campo, com quem você está conversando, quem são esses sujeitos. Volta e meia a gente vê pesquisas em que a pessoa, por exemplo, ela aplica um questionário online, faz algumas perguntas e diz que fez na etnografia ou que fez etnografia virtual, sendo que você não tem quase informação nenhuma sobre os sujeitos, você não sabe nem se quem respondeu de fato seu questionário, que às vezes, né, nem é a pessoa para quem você mandou, a gente não tem como saber. E aí você também fica sem um aprofundamento, né, de quem são esses sujeitos e também o que deu certo, o que deu errado no seu processo de fazer etnográfico. Então, acho que a descrição densa, né, como já dizia lá o Clifford, enfim, o Geertz, perdão, a ideia da gente descrever em detalhes, minuciosamente, o espaço da nossa pesquisa,
ajuda muito a quem não fez campo com você a entender o que você está falando, né? Porque você estava lá, mas quem está te lendo, não, muito possivelmente não. Então, essa descrição densa, detalhada, construindo essa teia de significados, eu acho que é primordial também, né? Uma quarta dica não sei bem se é uma dica, mas enfim, mas que eu acho importante nesse fazer todo, é essa ideia da devolução, né? Da gente voltar depois. Olha só o que eu escrevi, olha só o que eu produzi. Não é diferente, é muito interessante isso, porque é diferente de um processo jornalístico onde você vai confirmar com a fonte. Vê se está certo aqui, vê se é isso que você falou. Não é isso, porque nossa função como pesquisador também, pesquisadoras e pesquisadores, é fazer uma reflexão crítica, né, junto com a literatura, sobre aquilo que a gente está vendo no mundo empírico, né, na prática, ali na vida. Então, acho que isso é fundamental também. A gente ter. Não vou dizer que é aquele distanciamento, não, tá, do objeto, porque isso também, para mim, é muito positivismo, né? A neutralidade do pesquisador não existe, da pesquisadora. O distanciamento do aspas objeto inexistente também. Mas eu acho que um cuidado de você trazer de volta aquilo que você produziu com eles, né? Para eles, eu acho, e elas, eu acho que é fundamental. E, ao mesmo tempo, ter o seu olhar crítico, né? Sobre as falas. Não tomar as falas deles e delas como a verdade. Você tem a sua leitura de mundo, você tem as suas problematizações. E a quinta e última dica que eu acho que eu teria para dar é exatamente das leituras, né? Não tem como a gente se embrenhar num caminho de campo, num caminho etnográfico, eu acho, sem ter lido sobre, né? O que é esse fazer, quais são as etapas principais, quais são as ferramentas possíveis, quais são os embates dentro desse campo, né? A gente, na comunicação, a gente é um misto de metodologias e métodos e literatura de vários outros campos, o que eu acho fascinante. A gente conversa com todo mundo, a comunicação conversa com qualquer outro campo, mesmo assim, eu acho isso fascinante da nossa área, né? Então, acho que também é importante a gente ler, né? O que os outros autores e autoras falaram sobre esse fazer e, obviamente, sobre o seu campo, né? Claro que é aquela parte de revisão da literatura, o que já foi dito, o que o meu trabalho pode trazer de diferente, num olhar diferente, ou perguntas diferentes para aquilo que está sendo discutido sobre aquele tema, né? Então, acho que essa seria uma quinta dica. Eu teria muitas outras para dar, né? Mas acho que para uma live curtinha, assim, acho que dá para a gente ficar por hoje com essas 5 dicas. E uma coisa que eu acho também muito importante hoje, cada vez mais, para qualquer um, não é só para quem faz etnografia, né? É nesse movimento que a gente está lendo outros autores e autoras, a gente tentar cada vez mais trazer para as nossas leituras não só aqueles cânones, né? Não só aqueles textos canônicos que são em geral, né? Anglófonos ou francófonos, enfim, ou no centro europeu, que por muito tempo foi considerado o grande produtor do conhecimento, né? Então, acho que isso, hoje, mais do que... Acho que isso está mais aguçado do que nunca, né? Da gente procurar autoras e autores de diferentes espectros, de diferentes raças, diferentes classes, diferentes lugares de fala. Lugares de fala é um termo que está meio esvaziado, mas enfim, diferentes posicionamentos e visões de mundo. Isso, inclusive, vai deixar a pesquisa muito mais rica. E não é fácil fazer, porque nem sempre vai ter. Essa literatura nem sempre a gente consegue abarcar uma série de outros sujeitos, mas não precisa ser necessariamente uma literatura nesse sentido só acadêmico, né? Às vezes ler outras coisas produzidas por pessoas que não são acadêmicas também nos ajuda enormemente. E acho que essa pesquisa sobre fãs também mostra isso muito bem, né? Enfim, ser parte desse grupo e ler sobre outras coisas também para além da academia vão te dar uma riqueza muito maior para a pesquisa, né? Com Acho que seria. certeza. Adorei as dicas. Adorei, dá vontade de fazer a etnografia de novo. Vamos para campo de novo? Gente, é muito bom. Bia, queria assim, para encerrar, eu queria que tu citasse, daí também não precisa ser da área da etnografia, mas citasse alguma pesquisa, algum autor que te inspirou na tua carreira acadêmica, ou que continua te inspirando. Ai, são tantos e tantas. Pode ser fora do universo etnográfico? Pode. Tá. Então, eu acho. Bom, alguns. Eu acho que é difícil fechar umzinho, né? Mas vou tentar aqui pensar. Alguém que me inspirou muito a pesquisar sites de redes sociais. Vou falar fora do Brasil e dentro do Brasil. Dentro do Brasil, Raquel Requeiro e Adriana Amaral são duas grandíssimas referências para mim, né?
Fora do Brasil, Dana Boyd e a Nicole Ellison, que escreveram, inclusive, lá em 2007, aquele primeiro artigo tentando definir o que são redes sociais, sites de redes sociais ou plataformas de redes sociais, né? Então, essas seriam algumas das referências que, para mim, foram muito importantes. E a Adri, inclusive, com a questão da etnografia também, né? E, para além dessas mulheres, eu também tenho gostado muito de pensar junto, né? Cada vez mais, eu acho, com os textos do Tarcísio Silva. Ele, para mim, é uma das grandes referências mesmo para a gente pensar, desde alguns anos já que ele trabalha com redes sociais também, com monitoramento de redes. Ele é um cara que eu acho que é importantíssimo a gente ler. Assim. Ele é um cara que eu admiro muito o trabalho dele, admiro ele como pessoa também. Acho que ele é uma ótima referência. O último livro dele está muitíssimo bacana, uma coletânea sobre algoritmos, racismo e comunicação, né? Enfim, todos esses processos imbricados por algoritmos hoje em dia. Eu acho que ele é uma grande referência, assim, para falar dentro desse universo de redes sociais, porque se eu falar de vida em geral, aí vai ficar muita gente. Mas essas eu diria que são algumas das minhas referências nesse universo de redes sociais. Tem vários outros e outras, claro, mas eu destacaria esses nesse momento, nessa fala. Adorei. Bom, espero que tenha aproveitado tanto quanto eu, porque para mim é sempre uma aula ter esse contato contigo. E é muito gostoso, assim, porque eu acho que faz muita diferença. Às vezes a gente percebe isso, pesquisadores que têm, como pesquisadores têm um sucesso muito grande, né? São ótimos pesquisadores, mas não conseguem falar muito, não tem tanto desprendimento, tanta fluidez para falar sobre as suas pesquisas. E daí quando a gente acha uma pesquisadora que tem sucesso nas suas pesquisas, que faz uma pesquisa riquíssima, e que ainda consegue falar sobre ela e dar dicas sobre etnografia, daí casou todas. Para mim foi muito gostoso estar aqui contigo essa noite, eu espero que o pessoal tenha gostado. Esse vídeo vai ficar disponível no IGTV, então quem não conseguiu acompanhar durante a live vai poder ver depois, a gente pode compartilhar também. E, desculpe a pergunta, caçadora de fãs, vou pesquisar no seu perfil. Sim, a minha pesquisa foi sobre fãs de super-heróis, a pesquisa de mestrado, que virou esse quadrinho da Caçadora de Fãs, que vai ser publicado aí em breve, tá? Para sair aí em e-book. Acredito que esse mês, mas todo mês eu digo isso, então daqui a pouco vão dizer que é uma performance. É o adiamento. Não é fácil. Mas não é fácil, mas enfim, a gente chega lá. Vai sair, com certeza. Vai sair. Obrigada, Bia, de coração. Adorei essa noite. Eu que agradeço de verdade. Eu acho que é o que eu falei até ontem também, né? A possibilidade que a gente está tendo com essas lives. Eu sei que são muitas, tem gente que já não aguenta mais ouvir falar em live. Mas com essas conversas que conseguem que a gente realmente traga para os debates pessoas que não estão na academia necessariamente, né? Ou quem está e que nesse momento está se sentindo solitário, ou está com saudade mesmo de discussões. Eu acho que está sendo muito bacana essa oportunidade. Então, eu que te agradeço por essa conversa, que foi ótima. Essas perguntas foram excelentes. Eu fico depois pensando nas coisas que eu falo e quero refalar e reescrever minha própria fala e repensar. Mas acho que esse é o pesquisador, fica querendo refazer. É isso, eternamente. É assim. Somos assim, eternamente a gente vai ficar repensando. Se alguém tiver ainda alguma dúvida que não conseguiu, ficou com vergonha para fazer aqui na live, ou enfim, assistiu depois, manda nos comentários, manda para o Caçadora, que daí eu falo com a Bia e a gente dá um jeito de responder. O importante é que ninguém fique com dúvidas. As dúvidas só fazem parte, né, de todos os processos, mas exatamente por ter as perguntas, fazer as perguntas, é ali que a gente aprende, eu acho. É fazendo perguntas que a gente se dá conta, né, dos elementos mais importantes que estão nos acostando. Então, eu fico à disposição também, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, enfim, quiser continuar a conversa, a gente dá um jeito. Tá bom. Obrigada, Bia. Pessoal, valeu pela presença. Obrigada a todo mundo que assistiu. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Beijo. Vou assistir semana que vem.